Paz do Senhor, irmãos. Vamos se colocar de pé para a gente iniciar essa aula com oração em nome de Jesus. Chamar meu pai, Diácono Gilberto, para iniciar essa oração. Estamos iguais aqui, uniformizados, aí o Espírito, né? Já vem aqui, pai. Aí já, ó, ministração do pai, vem aqui para mostrar ali, ó, os irmãos ali, ó. Isso. Sai fora do ventilador. Então fica na frente. Os irmãos estão te vendo lá na Europa, na Ásia. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor para quem está assistindo online. Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado. O Senhor que é dono de tudo, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não existiríamos, papai. Graças ao fôlego de vida que todo dia o Senhor dá para nós. Todo santo dia o Senhor apresenta cada um de seus filhos com fôlego de vida, Pai. Fala conosco. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que nesse dia, que nessa noite, Pai, como todos os dias, todas as noites, que o Espírito Santo do Senhor possa estar pairando, Senhor, sobre essa igreja, Pai. Pode estar pairando sobre a vida de cada filho, de cada filha, Pai. Aqui nesta igreja, Senhor. Aqueles que ainda não chegaram também, papai. Aqueles que estão para chegar, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar pairando também sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles, papai. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas, Senhor. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos, Pai. A tua presença esteja sobre o vosso filho, pastor Everton. Pai, e sobre todos os vossos filhos, presentes e ausentes. Pai, que a tua mão poderosa esteja sobre o vosso filho, para que ele possa estar administrando a tua palavra, papai, escrita na Bíblia. Possa estar trazendo as revelações de sua palavra, papai, através do Espírito Santo do Senhor. Para que nós possamos se encher, Pai, dessa palavra, dessa revelação, desse estudo teológico, papai. Para que nós possamos, Senhor, se alimentar, para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, através do vosso filho, pastor Everton. Para que nós possamos ter entendimento, papai, da tua palavra, Senhor. Para que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da tua palavra, do teu Espírito, Pai, da tua revelação, Senhor, e desse estudo teológico, papai. Assim eu lhe peço, Senhor, cada vez mais capacita o vosso filho, que cada vez mais ele possa trazer, papai, a tua palavra, a tua revelação nesse grupo teológico, papai, para que nós possamos sair daqui compreendendo, Senhor, a palavra, a revelação através do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos ter a capacidade, papai, de estar falando a tantos que também precisam ouvir a tua palavra, a tua revelação, papai. Assim eu lhe agradeço a ti, Senhor, meu Deus, por hoje, por amanhã e por sempre, papai. Eu lhe peço, abençoai os estudos no dia de hoje, teológico, em nome do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, através do vosso Filho, pastor Everton. E uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez aí, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Quem estava semana passada? Quem estava semana passada aí, dá um glória a Deus. Fizeram a lição de casa?
Ninguém fez, irmão. Misericórdia. Quem fez a lição de casa aí, levanta a mão para eu saber. Vai, 2 de 150 alunos? Ô, glória. É profético. O 150 é profético, mas só 2 fazer a lição de casa. Eu te contar, hein, irmão? Vai dar um desconto, porque tem gente que não estava semana passada. Bom, semana passada nós falamos aí o que é cristologia, o que significa cristologia, o que significa a palavra Cristo, né? Significado da palavra Cristo, que é ungido, ou aquele que é ungido com óleo, que é equivalente à palavra hebraica Mashiach, que significa o Messias, tá? E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, tá? Então, daí que vem a palavra cristologia. Iniciamos também falando sobre quem é Cristo, quem é Jesus na divindade, né? Na divindade composta. Falamos aí do Pai, né, que antes era conhecido como o quê? Ancião de dias. E o Filho era conhecido como o anjo do Senhor. E o Espírito Santo era conhecido como o Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor. Amém, irmãos? E falamos também, que foi onde a gente acabou dando uma pausa e deixamos a lição de casa, né? Que é aonde Cristo, aonde o Senhor Jesus habitava antes da revelação de Jesus, antes da sua encarnação. Aonde era a moradia? No coração do Pai, no seio do Pai. Segundo está escrito aonde? Em João. Abra aí o livro de João. Livro de João, apóstolo João. João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler para nós? João, capítulo 1, versículo 18. Quem pode ler bem alto aí, bem forte aí? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. Amém, irmãos? Então lá. Deus nunca foi visto por alguém. Até ali, a encarnação de Cristo, Deus tinha sido visto por alguém? Por completo não, né? A gente até citou na aula passada, até o presbítero Nilo, acho que disse, né? De Moisés, que quando ele pede para ver a face do Senhor, ele fala, a minha face você não vai ver, senão você morre. Mas vai até o monte, na rocha, e pela fenda da rocha, o buraco da rocha, a rocha fendida, através da rocha fendida, você vai sentir a minha presença passando por você e tu me verás de costas. Então, a imagem de Deus no Antigo Testamento era essa imagem que Moisés teve o privilégio de ver de Deus pelas costas. Deus cumpriu o desejo de Moisés, irmãos? Ele viu a face do Senhor? Sim? Não? Quem? Não? Sim ou não? Ali ele sentiu a presença e viu pelas costas. Mas, irmãos, o Senhor deu esse privilégio para ele. Dá um glória a Deus aí. Porque Jesus, quando encarnou na terra, andou no seu período de vida, ministério, teve uma passagem que nós conhecemos como Monte da Transfiguração. Quando Jesus sobe no monte,
E ele chega lá no monte, a glória era tão grande que o monte deixa de ser monte e vira céu. E lá ele começa a conversar com dois personagens bíblicos. Quem eram? Elias e Moisés. E Moisés estava vendo a face de Deus através de Jesus. Amém? Porque Jesus é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Por isso que ele, quando os discípulos interrogam ele, Pai, mestre, quando veremos ao Deus, ao Pai, quando veremos? Tanto tempo está comigo e não viu ainda? Ou seja, eu sou a imagem de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Amém? Então aqui esse versículo que nós lemos, Deus nunca foi visto por alguém. E aí continua dizendo, o filho, qual o filho que está escrito aí? O filho primogênito? Primogênito ou unigênito? Unigênito. Por que unigênito? Filho único. Amém? Até aqui, né? Até este momento, filho único. Versículo antes também, alguns antes, no 14, né? Que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Unigênito. Então, quando o Senhor veio e tabernaculou na terra, naquele período ele era filho único. Porém, depois, por um preço altíssimo, ele nos comprou. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Ele nos comprou. Porém, antes, ele já explicava ali, ainda no capítulo 1, no versículo 12, no 11. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu. Tem alguém aqui que crê no nome do Senhor? Quem crê no nome do Senhor, dá um glória a Deus. Então, a partir do momento que alguém começou a crer em Jesus, como Jesus, Deus, Jesus o Senhor, Jesus o Salvador, ele já recebeu vamos dizer assim, entre aspas, este cargo de filho de Deus. Recebeu essa dádiva, esse presente, esse galardão de ser chamado filho de Deus. E aí, quando o primeiro fez isso, Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito. Então, através de você também, Jesus é primogênito, porque você é irmão dele também. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Então, através disso aí, nós somos chamados de filhos e Jesus passou a ser o primogênito. Amém? Depois a gente lê mais alguma coisa sobre isso. Nós vimos aí no 18 ainda, após essa passagem, a revelação do unigênito, que fala que ele, o unigênito, que está ou estava no seio do Pai. Está ou estava? Está no seio do Pai, este o fez conhecer. Bom, primeiro o fez conhecer. Então, na encarnação de Cristo, toda a humanidade passou a conhecer a Deus, a imagem de Deus, a fisionomia de Deus, o rosto de Deus, porque Jesus é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Então, o unigênito, que após se tornou primogênito, esse fez a humanidade conhecer, reconhecer quem é Deus. E olha que interessante. Aqui fala que ele habita e está no seio do Pai, ou seja, no coração do Pai. Ele está no lugar mais íntimo que uma pessoa pode estar. Você tem alguém no seu coração aí? Quem habita a parte primordial do seu coração?
Quem, irmãos? Amém. Deus, né? Pode falar Deus, não tem problema, tá, irmão? Falar Deus, você já está englobando a divindade. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem tem aí o trono do seu coração? Então, dá um glória a Deus aí bem forte. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Quanto mais glória vocês dão, mais eu me empolgo aqui para ministrar para vocês. Aí, ó. Amém? E o livro de João, como que João gostava de ser conhecido? Filho do amor ou discípulo amado, né? Quem falou isso, que João é o discípulo amado? Quem disse isso, irmãos? Quem fala que João era o discípulo amado? Jesus, que mais? Quem mais tem aí? Deus. Quem tem mais alguma? Mais alguma opção? Pedro. Pedro falou para ele perguntar lá. Ó, abra aí 13:23. João 13:23 diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Dá uma pausa aí. Quem Jesus amava? Quem? E os outros, ele não amava, não? Amava ou não amava, irmãos? E por que aqui fala aquele quem Jesus amava? Que mais para frente também fala, é o discípulo amado. Ele era mais próximo. Por isso que, ó, na continuidade ele fala assim, ó. E estava reclinado aonde? No seio, no peito de Jesus. Então, ou seja, aonde Jesus está no Pai? Pode falar coração, vai. Aonde Jesus está no Pai? Aonde o discípulo está em Jesus? É onde você tem que estar. Por quê? Ele não ama só João. Ele ama a todos, inclusive você. Tem gente que não se alegra com isso. Vou falar que o concorrente te ama, então. Agora sai misericórdia, né? Porque você também é o discípulo amado. Mas quem fala isso não é Jesus que chama ele de discípulo amado. É ele mesmo. Quem escreveu esse livro? João. Ele está falando dele. Aqui, ele fala, olha só, 23. Ora, um dos seus discípulos, ele falando dele mesmo. Aquele a quem Jesus amava. Ele está falando dele. E assim que nós temos que ser também. Não importa o que os outros pensam. Falar, este discípulo a quem Jesus ama. Aqui é uma situação que ele entende de quem ele é em Cristo e não de com o orgulho dele falar dele mesmo. Isso. Não é uma soberba. Não é uma soberba. Fala, ele me ama. É certeza. Jesus me ama. Jesus me ama. Você pode dizer isso com convicção? Fala bem forte aí. Jesus me ama. E tem que falar mesmo. Amém, irmão? Fala, Jesus me ama. Porque se não fosse isso, a gente nem estaria aqui. Quem estaria aqui se Jesus não amar? Se Jesus não te amasse, talvez você nem vivo estaria, né? A gente não existiríamos.
Então, você tem que ter essa convicção que João tinha. Ele me ama. E ele era tão convicto e ousado que quando sentavam à mesa para se alimentar, ele falou, opa, deixa aqui do lado dele, aqui da direita, eu que vou ficar porque eu quero deitar no peito dele. Não é que os outros não tinham direito disso, é que não souberam aproveitar o privilégio. João não, ele aproveitou. Amém, irmãos? Então aproveite o privilégio, a honra, o prazer de reclinar a sua cabeça no peito do Senhor e falar, Senhor, eu sei que tu me amas, eu também te amo, Senhor. Não tem um lugar melhor para falar isso do que abraçado com a cabeça no peito de alguém? Você deitar, abraçar, encostar e sentir a batida do coração. E quando você sente aquela batida do coração, você fala, eu te amo. E obrigado porque o Senhor também me ama. Você tem que ter essa convicção. Amém, irmãos? Amém? Então olha que interessante. Jesus habita no coração do Pai, vamos colocar assim. E hoje, vamos lá, em Colossenses, antes de eu falar em Colossenses, quem encontrou Colossenses aí, dá um glória. Colossenses, capítulo 1, no capítulo 1 primeiro. Capítulo 1, 18 e 19. Olha aí, a gente vai falar da posição e também ainda fala do primogênito de novo. 1, 18 e 19. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é a cabeça, irmãos? Então, estamos entendidos que está falando sobre Cristo, sobre Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio. Como nós falamos também, o Bereshit, o princípio, o início de tudo. E também o primogênito. Olha lá, primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 2, ainda Colossenses 2, só que agora vamos lá pro 9. Diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então olha que interessante, não é só espiritual agora. Habita corporalmente nele, em Cristo. A gente já vai falar disso, mas olha lá. Jesus, ele habita no coração do Pai. Porém, o Pai, junto com o Espírito, habita em Jesus. No corpo de Jesus. É meio loucura isso, né? Às vezes a gente fala, por isso que o evangelho é para os loucos mesmo. Porque não é qualquer pessoa que entende isso. Não é qualquer doido, não. Então olha que interessante, Jesus habita no Pai. O Pai e o Espírito habitam em Cristo. E para ficar ainda mais louco tudo isso, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Vou só falar mas depois a gente vai falar outros versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz assim, encontraram aí? Vocês estão anotando essas referências aí, né, irmãos? Anotem isso tudo aí, irmãos. Vocês não fizeram a lição de casa, anota para ler de novo depois. Amém? Então, olha lá.
19 e 20. Diz assim: porque, tá, vamos ler o 18, vai, antes. Ninguém, é o 3, 18, 19 e 20. 1 Coríntios 3, 18, 19 e 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Olha os loucos aí. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Então, essa loucura que ninguém entende, só você. Porque você tem a sabedoria de quem? Sabedoria de quem? Do Senhor em você. Amém? Agora vamos para o 16, no mesmo capítulo. No mesmo capítulo, versículo 16. Não sabeis vós que sois o quê? Sois o quê? Templo de Deus, e que o habita em vós. Olha isso. Olha isso. Jesus no coração do Pai. O Pai e o Espírito habitando em Jesus. E os três habitando em você. Glória a Deus. Ah, irmão. Só acho que não te alegrou isso, não? Irmãos, Jesus habita no Pai. O Pai e o Espírito habitam corporealmente em Cristo. E os três habitam em você. Aleluia. Você é templo. Por isso que é esse versículo. Às vezes tem pessoas que não são loucos o suficiente para crer nisso. Por isso que aqui o apóstolo Paulo faz uma pergunta. Isso aqui é uma pergunta, irmãos. Não sabeis vós que sois templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está perguntando, por isso que eu pedi para você repetir, porque a primeira resposta, glória a Deus, vocês deram, parecia uma resposta negativa. Porém, agora você entende que você é templo de Deus. Amém? Ainda em 1 Coríntios, vamos lá para capítulo 6. 6, versículos 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mais uma pergunta o apóstolo deixa para nós. Ei, vocês são templo do Espírito Santo. Já que você é templo do Espírito Santo, você não pertence a você mesmo. Você entendeu isso, irmãos? Você entendeu a profundidade disso? Não sabeis, olha lá, que não sois de vós mesmos? Irmãos, pensa comigo. Todo mundo tem uma casa aqui, amém? Eu profetizo que a casa não é aluguel, é própria, em nome de Jesus. 2 receberam, os demais continuam pagando aluguel, então. Vamos profetizar que essa casa não é aluguel, é sua, é própria. A casa é sua. Quando você está dentro da casa, a casa pertence a quem? Seja dentro ou fora, mas vamos supor, você comprou, você mora nela. A casa é de quem? Fala aí, irmão, de quem é? É sua, propriedade sua. Você vai colocar lá, propriedade exclusiva. Tá entendendo onde eu quero chegar? Você comprou, pagou, ela é sua. Você põe a placa lá, propriedade exclusiva do André. Ó, glória. Dá uma glória aí, irmão. Propriedade exclusiva de André. Pode entrar outro lá para morar? Pode outro entrar lá e morar? Não. Sim ou não? Só se você convidar. Se você deixar, ele entra, né?
Se você deixar a porta aberta, a janela aberta, aí outro pode entrar e fazer morada. E se você não tirar ele rápido, ele tem uso capião ali, né? Aí você não tira mais. Acho que é isso, né? O nome exato. Ei, mas sabe por que ele não entra lá? Porque é morada do Senhor. E na nossa casa hoje, quando normalmente era assim, eu tenho um exemplo aqui do meu pai, a nossa casa, quando a gente saía, a gente deixava uma pessoa cuidando lá. Tinha uns cão de guarda lá, irmãos. Ninguém entrava. Quem tem cachorro em casa aí? Alguém entra na sua casa lá? Entra ou não entra? Entra nada. Porém, o que guarda esse templo aí não é cachorro, não é cão. Mas diz a palavra que ao redor dessa casa chamado você, existem anjos, carros e cavalos de fogo. Ah, irmão. Ei, por que ele não entra? Outro vai lá fazer morada. Uma que se ele chegar perto, ele já vai dar de cara com essa proteção. E se não tiver essa proteção e ele querer bater na porta, ele vai ver quem mora lá. Ele fala, o quê? Não vou mexer aqui não. Vai embora na hora. Por quê? Porque você não é de você mesmo. Você só é uma morada. Uma morada que ele escolheu. Quando você vai comprar uma casa e tem dinheiro para comprar, você escolhe qualquer uma ou você escolhe? Escolhe ou não, irmãos? Você escolhe, você tem dinheiro para comprar. Você escolhe a que você quiser. Ei, ele escolheu você. Glória a Deus. A gente tem o costume de falar, quem aceita Jesus? Só que esquece que ele te aceitou antes. Que ele te comprou antes. Que ele te escolheu antes. Antes de você escolher ele já te escolheu. Antes de você pensar em existir, ele já te escolheu. Antes de você ter fôlego de vida, ele já te escolheu. Antes do seu corpo ser formado no ventre de sua mãe, ele já te escolheu. Antes do seu corpo ser ali milimetricamente construído, ele já te escolheu. Aleluia. Aleluia. Ele já te escolheu como morada. Ele já te escolheu como moradia. Você é templo dele. Amém? Por isso que você não pertence mais a você. Por isso que quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente fala para o morador, fala, ó, sai um pouquinho que eu vou liberar a casa para fazer uma balada. Por isso que ele fala, vós não sabeis, vocês não sabem que é morada do Espírito Santo? Para que fazer baladinha? Depois você lê aí, ó, o contexto de 1 Coríntios 6. Fala, você é morada. Quando a gente faz algo de errado, a gente tira o morador para colocar outro. Tira o morador próprio para alugar para inquilino. Ele vai sempre trabalhar. E ele nunca vem sozinho. E aí diz a palavra que geralmente esse inquilino que vem morar é um que já morava antes. Ele traz mais 7. Mas ele saiu e deixou a casa bagunçada. Ele vê a casa adornada, limpa, bonita, ele traz outro. E aí diz que a bagunça que ele fez antes vai ser pior ainda. Então, ou seja, quando você tem a sua casa bonita, arrumadinha, do jeito que você quer, às vezes você aluga para um outro, ele destrói sua casa. Aí você vai querer lá morar de novo, vai ter que arrumar janela, porta, pintar as paredes, arrumar telhado. Dá trabalho, irmãos? Sim ou não? Por isso que às vezes quando a gente volta para o Senhor, às vezes é tão difícil. Por isso que muitos até desistem. Mas o Senhor vai falar, ei, deixa o arquiteto ajeitar a casa. Porque ele está ajeitando para ele. E olha que é maravilhoso, voltando. Senhor habita, Jesus habita no Pai. O Pai e o Espírito habitam em Jesus. Os 3 habitam em nós, para que um dia a gente venha habitar com eles. Glória a Deus.
Olha que maravilhoso isso, irmãos. Aí que doideira, né? Quem está aguardando este momento com muita alegria, dá um glória a Deus. Porque um dia não vai precisar que Ele habite em você. Nós vamos estar habitando todos juntos no mesmo lugar. Porque Ele disse: eu vou ao Pai e vou preparar uma morada para vós. Porque eu já tenho morada, que é em vocês, mas você não tem morada ainda. Eu tenho morada que é no seio do Pai. O Pai tem morada que é em mim. O Espírito Santo tem morada que é em mim. Nós temos uma outra morada que é a sua vida, o seu corpo. Porém você não tem onde morar ainda. Você é apenas inquilino nessa terra. Aleluia. Fala aí, a sua casa própria está sendo preparada. Mas, para Ele habitar em você, Ele pagou um preço. Para você habitar com Ele, precisa pagar um preço também. Só que é um preço de oração, um preço, como vocês estão fazendo hoje, de estudo da palavra. Porque como que você vai adquirir um objeto sem saber o manual? Você está aprendendo. Como que você vai pagar o preço? Ajudando, amando o próximo e, acima de tudo, amando a Ele e obedecendo, sendo fiel a Ele. Amém, irmãos? Então assim você vai ter uma morada no céu. Você pode dar um glória a Deus aí mais uma vez? Continuando, só para não ficar só nessas palavras, tem várias outras passagens que falam dessa habitação. Nós falamos duas aqui. Agora voltamos lá em João 14. Pedir para alguém ler para mim aí, bem alto, por favor. João, capítulo 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23. Quem pode ler para nós? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ninguém dá um glória a Deus não, irmãos? Ninguém deu um glória a Deus. Ele foi atrasado, mas ok. Olha aí, já fala um pouco do preço. Jesus respondendo lhe disse, o 22 para eu entender o contexto, depois você lê todo. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem? E o que hás de se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus falou: se alguém me ama e guardar a minha palavra, e meu Pai o meu Pai o amará. Olha aí, ó. Se você amar o Pai vai te amar. Aí ele fala: aí viremos. Olha que interessante, ele fala primeiro no singular. Se a pessoa amar, a pessoa singular, olha lá. Se alguém me ama, amar quem? Jesus. Guardar a minha palavra, e meu Pai o amará, o Pai amar, singular. Uma pessoa. Aí diz o quê? Viremos. Quando você ama Ele e Ele te ama, Ele não vem sozinho, você vai ser morada dos três. Amém? Só que aqui ele fala, Jesus e o Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Romanos, capítulo 8. Outra pessoa lê pra gente, 8:11. Todo mundo lê um pouquinho. Lê 10 e 11, por favor. E se Cristo está em vós... Perdão. 9. 9, 10, 11. Estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, olha lá, no começo já fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí tem se é. Tem uma condição: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se ele habita em vós, você é a morada dele. Se não é, aí diz: mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, qual é a marca para saber se a habitação, que é o seu corpo, pertence a ele? É saber quem está morando. É saber quando chegar na porta, no portão está escrito: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aí esse é dele. Se não tiver, não é. Aí no 10: e se Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, porque Jesus morreu por nós. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, sem Cristo, nosso corpo é um corpo morto pelo pecado. Com o Espírito Santo é um corpo vivo, porque o Espírito habita em vós. Amém? E você é morada dele. Olha lá, aqui mais uma vez: morada do Espírito. 2 Coríntios. Alguém lê para mim? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmão. Olha aí, primeiro, você vê que as perguntas são importantes. Por isso que eu faço muito na aula, né? Eu gosto de fazer pergunta que nos faz pensar, entender e compreender melhor. E mais uma vez aqui uma pergunta, o apóstolo Paulo deixando: e que consenso tem o templo de Deus? Quem é templo de Deus aí? Com os ídolos? Então o que ele está querendo dizer? O que tem de parceria, de consenso, você, o seu corpo e os ídolos? Seja ídolo uma imagem, seja um santo, seja uma entidade, seja um filho, uma mãe, um pai, um carro, uma casa. Tudo aquilo que se coloca acima do amor de Deus se torna um ídolo. E você se torna escravo desse ídolo. Aí ele fala: ei, o que tem consenso nisso? A sua vida, o seu corpo, essa morada que é para ser de Deus, tendo outra pessoa morando, um ídolo, outra coisa, que não seja eu. Ele fala: não tem consenso, não cabe, está errado. Por isso que Deus chega lá para Abraão e pede o que para Abraão? Qual foi o maior sacrifício que Deus pede para Abraão? O filho. Qual o nome do filho? Isaac. Fala: Abraão, vá até o monte, prepara aí o cutelo, a lenha, o fogo, arruma aí o jumentinho, vai até o monte que eu vou te mostrar e sacrifica o menino para mim. Pensou, irmãos? O Senhor falar para você: ó, sacrifica seu filho.
E aí, Nilão? Olha o Malco aí. Você já colocou a mão no pescoço já do filho. Não, isso é fé, né? Porque ele sabe que o Senhor pode ressuscitar depois, né? E de repente é o que Abraão estava pensando ali no momento. Falar, se morrer, o Senhor pode vir a ressuscitar. Se com 100 anos ele me deu, ele pode me dar de volta. Amém? Abraão é conhecido como o quê? Pai da fé. Por causa disso também. Você acha que ele queria matar o filho dele, irmãos? Um filho prometido, aguardado, esperado por tantos anos. 100 anos, o único. Tá certo que vem aí um agregado Ismael no meio termo aí. Mas aquele ali era o prometido, Isaac era o prometido, mas o Senhor fala, ei, mata ele, sacrifica ele. E por que ele faz isso? Abraão cria que Isaac ia voltar com ele. Amém, irmãos? A palavra diz isso. Quando ele chega no pé lá do monte, ele fala para os seus servos que acompanharam eles, fala, ó, espera aqui, que eu e o menino, eu e o moço vamos subir e voltaremos. Vocês já perceberam essa leitura, não? Ele fala, nós vamos, mas vamos voltar. E por que ele fala para os servos deles ficarem e não ir junto? Provavelmente eles iam interferir. Eles não estavam entendendo nada. Como que ele vai adorar, sacrificar, sendo que não tem um animal aqui? De repente os servos lá já estavam com a mente meio doida, porque, olha lá, sempre quando ele oferece sacrifício, tem uma ovelha, tem um cordeiro, tem uma vaca, tem um boi, tem um bezerro, e não tem nada agora. Aí ele, sábio, fala, ó, vocês que não têm o conhecimento, entendimento e sabedoria, não têm intimidade com Deus, fica. E às vezes, irmãos, tem coisas na sua vida que Deus pede para você fazer que você não tem que ficar dividindo com ninguém. Deixa eles lá. É coisa sua e do seu filho. Ou seja, aquele que é íntimo, próximo de você. Tem que sair abrindo para um monte de gente, não. Por isso que muitos projetos, sonhos, acabam morrendo pelo caminho, porque alguns servos que não têm conhecimento atrapalham, porque você falou e levou eles até o local. Tem pessoas que têm que te ajudar a chegar até um certo ponto. Até ali. Você para, dá uma pausa e fala, ó, muito obrigado até aqui, espera, depois a gente volta, troca uma ideia, porque daqui para frente é eu, meu filho. Você tem que saber quanto se separar, quanto deixar e quando continuar. E ele falou, nós vamos, mas voltaremos. Chegou lá em cima, aí chegou a vez do menino, do jovem. Não era menininho não, tá, irmãos? Já era jovem, sabia o que estava acontecendo. Ele sabia bem o que estava acontecendo. Aí ele fala, pai, a lenha está aqui. Eu vi que tem um altar ali que o senhor preparou. Tem a lenha, tem cutelo, tem fogo. Cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá para si, meu filho. Irmãos, só que olha, Abraão, pai da fé, mas Isaac não fica nada atrás, não. Quando ele fala isso, irmãos, pai, estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Porque ele já estava em cima do altar sendo amarrado, irmão. É verdade, lê lá, irmãos, lê o contexto. Quando Isaac começa a trocar ideia com o pai, ele já está no altar, irmãos. Você vê lá o contexto, quando Abraão pega o cutelo e quando ele vai matar o filho, aí Deus fala, Abraão, não faça mal ao menino. Não faça nada de mal a ele. Aí ele olha para o lado e vê o animal do sacrifício enroscado com chifre na mata. Irmão, olha a fé desse garoto também. Pensou, irmãos? Vou usar de novo lá o Nilo e o Malco. Nilo dando um rolezinho com o Malco. Pega no ombro do Malco. Pega ali no Malco e fala, Malco, coloca essa mochila cheia de lenha aí nas suas costas. Eu estou com uma faca aqui e estou carregando fogo. Beleza, pai, vamos lá.
Aí fala para Malco, Malco, ó, tá vendo essa pedra aqui, ó? Limpa aí. Aí ele limpa, Malco, põe a lenha. Ele põe, amarra a lenha com todo carinho. Aí depois fala agora, Malco, deita em cima. Foi isso, irmão. Você tá louco, irmão. Deus é maravilhoso. Isaac, irmão, imagina. Ó, pai, mas peraí. Eu tô vendo a lenha, o cutelo tá aí, o fogo tá aí. E deitando na lenha, irmãos. O pai vai e começa a amarrar ele. Filho, ô Malco, relaxa aí. O Senhor vai prover para si. Se não prover, aí no íntimo agora conjecturando, e se ele não prover, filho, relaxa que ele vai te ressuscitar, tá bom? E levanta o cutelo. Ah, irmão, que doideira é isso. Não é à toa que Isaac também foi um grande homem de Deus, irmãos. Olha a história de Isaac. De repente Isaac fala, Senhor, cadê o cordeiro? O Senhor proveu o cordeiro para Adão e Eva. O Senhor proveu o cordeiro para tanta gente. Por que não para mim? Estou conjecturando, irmãos. Mas você acha que o menino queria morrer? Ele sabia que ia morrer. Eu tenho quase certeza absoluta que ele orou ao Senhor ali e falou, pai, eu estou aqui, eu sou obediente ao meu pai. Mas se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível for, afaste de mim esse cutelo. Aí o Senhor fala, Abraão não precisa mais. E por que ele falou isso? Porque no coração ele já tinha sacrificado Isaac. Porque Abraão tinha colocado Isaac no lugar de Deus. Que é essa passagem que nós lemos. Que consenso tem o templo de Deus com ídolos? Abraão, que consenso tem o teu filho está no meu lugar? Não faz sentido, Abraão, o teu filho está no meu lugar. Ei, quantas vezes nós colocamos família, amigos, no lugar de Deus, e o Senhor está falando, ei, mata, sacrifica isso. Tira isso do seu coração, porque aí é morada minha, diz o Senhor. Aleluia! Aí é morada minha. E ele fala, você é templo, porque vós sois templo do Deus vivente. Aleluia! Aleluia! Dá um glória a Deus aí. E aí ele continua dizendo, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Por quê? Porque você é morada dele. Olha como é tão profundo isso, irmãos. Aqui, do grego, como a gente já falou, o Novo Testamento, sua grande maioria é escrito em grego. Deus, no grego aqui, nessa passagem, tem outras equivalências, mas quando fala de Deus mesmo, que é a divindade composta, a palavra grega é Theos, tá? T-H-E-O-S, Theos. Essa palavra é equivalente a Elohim, que é Deus composto, é um nome no plural, Theos, tá? Senão seria Tel. Tel é Deus também, mas é Deus no singular. Por isso tem um monte de Tel aí hoje em dia, né? Virou um nome moda da atualidade. Mas aqui é Theos, que é equivalente a Elohim, Deus composto, Deus na pluralidade. Tá? Então, quando eu falo aqui, ó, e que em consenso tem o templo de Deus, da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que sair para habitar um ídolo. Já não é suficiente nós três aí? É isso que ele está falando. E a palavra diz, se você colocar alguém, eu saio. Aonde diz isso? Ele fala, Deus não divide a glória dele com nada, nem com ninguém. Se você colocar alguma coisa, ele sai. Hã? Forte, né, João? Aí depois ele continua, porque vós sois o quê? Vós sois o quê?
Vocês não estão acompanhando a leitura comigo, né? Ou foi tão impactante aí que vocês foram para o céu e voltaram agora? É forte, né, irmãos? A gente brinca assim, vós sois o templo. Irmãos, todas essas passagens que nós lemos, 1 Coríntios, em João, em Romanos, agora em 2 Coríntios, e outras passagens também, quando ele fala, vós sois templo do Deus vivente, vós sois moradia do Senhor, vós é casa do Espírito Santo. Quando ele fala isso, templo, essa moradia, esse é no grego, naos, tá? É assim mesmo, como se fosse colocar nãos, sabe? N-A-O-S, na tradução mais próxima aí do português. Tem um pouquinho de diferença, mas pode escrever assim, tá? Com acento agudo no O, naos, tá? Vamos falar assim. E quando tem essa palavra, ela é equivalente ao Antigo Testamento e também no Novo, sabe com qual lugar? Quando ele fala aqui, ó, vós sois templo, é naos, ele está falando, vocês são o santíssimo lugar. Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui. Irmãos, vocês entendem sobre o templo, tabernáculo de Moisés, templo de Salomão? Tinham quantas repartições o templo e o tabernáculo? 3, que são, fala comigo, pátio, santo e santíssimo. Pátio, qualquer um podia chegar lá. No pátio tinha o altar de holocausto e a bacia de bronze. Toda a população, os hebreus, judeus iam até lá para oferecer o sacrifício, seja para o seu pecado, o pecado da família, dia da expiação, eles iam até lá. Levavam o sacrifício, o animal, e os sacerdotes sacrificavam, fazia todo aquele rito que a gente não vai explicar agora. Passando o pátio, tinha uma cortina que levava até um lugar chamado santo lugar. Ali somente quem podia entrar, irmãos? Quem podia entrar, irmãos? Sacerdote podia entrar? Sim ou não? Sim. Quem mais podia entrar? Hã? Irmãos, quando a gente fala levitas, às vezes a gente se confunde um pouco. A gente vai até separar um pouco dessa aula. Os sacerdotes ali, que eram Arão, seus filhos, né? Eles eram levitas. Levitas não quer dizer um cargo, levita é uma família. Às vezes a gente tem costume de falar que os irmãos que tocam são levitas, mas não são, irmãos. Não são levitas. São músicos, são cantores, mas você fala, o que você é levita? Não, sou adorador. Os irmãos que estão aqui são adoradores. Amém? Levitas quer dizer filho de Levi. Levi é uma tribo. Amém? Pois a gente explica isso. E dentro da tribo de Levi, tinham mais 3 famílias. Amém? Meraritas, Gersonitas e Coatitas. Então vamos entrar nesses termos agora. Porém, para servir no templo, cada um tinha uma função. A gente vai explicar também, mas os coatitas, eles carregavam as peças e o templo sobre os seus ombros. Eles carregavam a glória de Deus sobre a sua vida. Então se um dia eu falar, você é levita? Eu falei, só se for coatita. Amém? Mas depois a gente explica melhor isso aí. Mais para frente. Que a gente vai falar, a gente tem na matéria de Cristologia, a gente vai falar sobre tabernáculo de Moisés e a tipologia com Cristo. Isso é maravilhoso isso. Mas voltando, no lugar santo, aonde tem lá a entrava, do lado tem a mesa dos pães, com 12 pães. Do outro lado, o candeeiro de ouro. E um pouquinho mais à frente, o altar de incenso. Quem podia ficar nesse lugar, irmãos? Quem? Sacerdotes. Quem mais? O sumo sacerdote, irmãos.
Então, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Levando para o tabernáculo de Moisés, quem era o sumo sacerdote? Quem, irmãos? Arão. Tem gente que acha que é Moisés. Nem Moisés podia entrar no Santíssimo, viu, irmãos? Moisés tinha a tenda dele do lado de fora, de frente com o templo, era outra história, de frente com o tabernáculo. Passando a cortina que ficava atrás do altar de incenso, tinha mais um lugar. Qual é o nome desse lugar? Santíssimo, ou Santo dos Santos. Lá dentro tinha o quê? A Arca da Aliança. Quais os objetos que tinham dentro da arca? Um pote de maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos. Qual outra peça que tinha em cima da arca? Os querubins faziam parte dessa peça. Propiciatório, amém? Propiciatório de ouro. Neste lugar, quem podia entrar? Só o sumo sacerdote. Por que só o sumo sacerdote podia entrar? E somente quantas vezes no ano? Uma vez. Não, nessa época não. Nessa época, não. Oi? Não, mas só, por que só um entrado? Era o escolhido, preparado, ok? Quem que ia lá com Arão? Quem que ia lá com Arão? Entrava só Arão lá? Certeza? A presença de Deus já estava lá. Já estava? Ou ia chegar? Não, a presença já estava no Santíssimo. A vez que ele entrava no Santíssimo, para que era? Tem uma tipologia toda, mas vamos simplificar para a aula de hoje, para ter um encontro com Deus. Por quê? Quando Deus fala para Moisés, Moisés, constrói um templo para que eu venha habitar no meio de vós. Era o centro. Então, o povo ficava em volta, depois a gente até falou aqui na primeira aula, o símbolo que aquilo que forma. O tabernáculo ficava no meio do povo, porém o lugar santíssimo era o meio de tudo, era o centro. Então o centro do acampamento do povo hebreu tinha que ser Cristo. Eles não conheciam Cristo, lógico. O centro é Deus, mas ali é uma tipologia de Cristo. O que eu quero dizer com tudo isso? Olha lá, esse templo que nós estamos estudando hoje, que é a sua vida, é uma tipologia do Santíssimo Lugar. Por quê? Somente Deus pode estar lá e você. Somente Arão e Deus, é só você e Deus, irmãos. Aleluia! Por isso que ele fala, ei, não tem coerência, ídolos no Santíssimo Lugar, porque o Santíssimo Lugar, que é a sua vida, só eu posso entrar, aleluia! Ele é o seu Deus, Ele é o seu centro, Ele tem que ser o meio, Ele tem que ser o primogênito, Ele tem que ser o único, Ele tem que ser o Salvador suficiente para estar no Santíssimo Lugar que é a sua vida. Aleluia! É a casa dele, é o lugar dele. Já pensou um dia você chegar na sua casa e ter outra pessoa deitada na sua cama? Já pensou? Você chega em casa, homens, e tem outro homem deitado na sua cama. Mulheres, pensou um dia você chegar na sua casa e ter outra mulher na sua cama, o que você vai fazer? Tem que picar o pé, jogar pela janela. Por quê? Porque é o Santíssimo Lugar. Ali é o Santíssimo Lugar, é isso que o Senhor está falando. Ei, depois você lê lá o contexto, tanto aqui, como também lá de 1 Coríntios 6, que fala sobre prostituição, fala de um monte de coisa. Fala, ei, como o Santíssimo Lugar pode ter outra coisa a não ser a minha presença? Eu tenho que ser o centro. O templo é o centro da morada do Senhor. Você é o centro da morada de Deus. Ah, pastor, mas
eu abri espaço para outro morar. Ok, se arrependa, expulsa e deixa o Senhor voltar. Quem aqui nunca fez isso? De errar, cometer um erro e deixar outro dormir nessa cama do Senhor? Creio que todo mundo aqui. Ninguém escapa. O segredo é, Senhor, vem morar de volta, eu troquei o colchão. Ah, irmãos, eu falo assim de uma maneira simples, às vezes até mais divertida, para você entender melhor. Arranca esse colchão velho aí, cheio de ácaro, que outro deitou. Fala, Senhor, vem morar em mim. Eu arrumei. Eu tenho uma limpada. Eu sei que quem vai poder limpar melhor vai ser o Senhor mesmo. Mas vem morar, eu já expulsei o antigo. Por isso que a palavra diz, ei, eu sou o pastor das ovelhas, eu entro pela porta. Ele só vai entrar se você deixar. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei, ele ceará comigo e eu cearei com ele. Porém o outro, o adversário, ele é salteador, ele pula cerca, ele invade. Mas ele só pula cerca e invade se não tiver uma barreira de proteção. Aleluia. Amém, irmãos? Meu Deus. E o pátio, o Santo Santíssimo, tem algo a ver com o que Jesus disse, né? Caminho, verdade e vida. Por isso que ele disse nessas coisas, né? Esse é o nome que o judeu dá para essas partes, né? O judeu, quando olhava para o pátio, ele sabia que era o caminho. O nome do pátio, aquela primeira porta, é caminho. A segunda porta do pátio para o santo é verdade. A porta do santo para o santíssimo é a vida. O judeu sabe disso. Por isso que quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O judeu falou o quê? Ele é o tabernáculo? Aí eles entenderam. Ou não quiseram entender e perdeu a bênção. O importante é que você entendeu. Amém, irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus. Se você quiser anotar aí algo que eu li aqui, é simples, porém, em 1 Coríntios 3,16 que nós falamos, ali fala que você é morada de Deus, no geral. Em 2 Coríntios 6,16, mesma coisa, morada de Deus, Theos, na pluralidade. 1 Coríntios 6,19, morada do Espírito Santo. Em Romanos 8,11, morada do Espírito Santo. E em João, que fala que é a morada do Pai e do Filho. Em João fala que é do Pai e do Filho, porque ainda ninguém sabia o que era o Espírito Santo. Na essência mesmo. Por isso que quando Jesus estava para ir ao céu, ele fala, eu vou, mas enviarei o Paracleto, igual a mim, na mesma essência, que é o Espírito Santo. Por isso que Jesus não fala ali, tá? Em João, Jesus não fala que aquele que ama o Pai também o amará, eu e ele iremos fazer morada. Jesus fala só os dois, porque eles ainda não sabiam quem era o Espírito Santo, na sua essência, tá? Amém, irmãos? Mas enfim, você foi abençoado hoje? Semana que vem a gente vai estar falando aí sobre a função de cada um, no caso aí a função de Cristo na divindade, desde a criação até o arrebatamento. Nós vamos entrar em Cristo no Antigo Testamento. Amém, irmãos? Você pode dar mais um glória a Deus? Deus abençoe. Vou encerrando aqui em nome de Jesus. Ó, agora que eu tô vendo aqui, rapaz. Perdão, dá a paz do Senhor para a diaconisa Sheila aí, irmãos. Tem uma Sheila aqui e a Sheila Dias lá também. Paz do Senhor, diaconisa Sheila, interagindo aqui. Eu me empolguei tanto na aula que eu nem vi. Ela respondeu que era o próprio João. Então ela está desde o início da aula, irmãos, que eu perguntei quem falou que João era o discípulo amado. Ela está desde o início, aí que glória. Eu só não sei se ela está aqui ainda, mas no início ela estava. Amém? Deus abençoe, diaconisa e todos que vão
assistir posteriormente, em nome de Jesus. Deus abençoe.